Muito bom dia, um grande gosto aqui estar de novo, agora neste espaço menor, mas não menos aconchegante, diria eu, e renovo o meu agradecimento à Senhora Provedora de Justiça de Angola pelo facto de me ter escolhido e convidado. Sabe que faço com muito gosto, até porque estas matérias são matérias em que, se eu fosse peixe, me sentiria sempre muito bem, porque é matérias em que é como se estivesse na água. Se fosse peixe, estaria na água. E porquê? Porque, enfim, a minha vida tem sido fundamentalmente ligada aos direitos fundamentais. Aliás, a minha tese, doutoramento e mestrado, as duas, relacionam-se com temas de direitos fundamentais. Não é que eu não saiba falar sobre outras coisas, também gosto, sabem que tenho gostos muito diversos no plano do direito e não só, mas esta é uma matéria particularmente interessante e também julgo que Angola tem feito um longo percurso que eu tenho acompanhado em várias áreas de aprofundamento do Estado de Direito nesta matéria da proteção dos direitos fundamentais. E, portanto, por isso também louvo a Sra. Provedora de Justiça, também cumprimentando o Sr. Provedor de Justiça adjunto, que conheço agora, por esta iniciativa e por todo o trabalho que tem sido feito. Não vou alongar, ela sabe que tenho grande apreço e admiração por tudo aquilo que tem feito nesta instituição, que é uma instituição que muitas vezes não é bem-vinda, porque o Provedor de Justiça incomoda. O Provedor de Justiça diz umas verdades. O Provedor de Justiça é portador das queixas dos cidadãos. E os cidadãos, às vezes, ou muitas vezes, não estão contentes com os poderes públicos e, portanto, queixam-se, é normal. Mas os poderes públicos não têm que levar a mal. Têm que governar melhor, têm que corrigir os seus erros. E, de preferência, que o faça de uma maneira amistosa, não seja necessário recorrer aos tribunais. Mas, às vezes, quando os poderes públicos não atuam bem, quando cometem erros, quando cometem injustiças, é preciso, então, que o Provedor de Justiça aponte o dedo, diga onde é que as coisas estão a correr mal e, às vezes, é preciso mesmo necessário recorrer ao Poder Judicial para que essas injustiças, esses erros, sejam corrigidos. Portanto, esta é a ideia, obviamente, antiga, do século XIX, do Ombudsman, figura que nasceu no norte da Europa e que se tem espalhado um pouco por todo o mundo. Também em Portugal também temos essa instituição, aliás, com este nome. Em Espanha chama-se Defensor do Povo e noutros países tem outros nomes que já sabemos, embora o mais comum seja a expressão Ombudsman de origem nórdica. Ora bem, em relação à minha intervenção, por aquilo que me pediram, eu farei um pouco sobre o enquadramento no âmbito da chamada da tutela, no âmbito das garantias dos direitos dos cidadãos e não necessariamente direitos fundamentais. E depois falarei um pouco mais sobre a justiça administrativa e coisas novas que realmente o direito angolano tem tido, porque sabem que nos últimos tempos tem havido várias reformas no direito angolano. Houve recentemente uma reforma penal e processual penal, mais antiga também acompanha essa reforma, a reforma fiscal, mas também houve uma reforma administrativa, o novo Código do Procedimento Administrativo e o novo Código do Contencioso Administrativo. E, portanto, há coisas novas sobre as quais eu gostaria aqui de referir, embora os outros países e os colegas amigos que aqui estão também cumprimento de outros países também têm tido os seus percursos de aperfeiçoamento das suas justiças administrativas. E portanto, vou seguir aqui este PowerPoint e não será totalmente... não falará sobre tudo o que eu vou falar, mas vou acompanhando e vou intercortando algumas considerações com aquilo que vai estando aqui no PowerPoint. A primeira coisa aqui a referir, penso que isso é muito importante, é esta ideia de que os direitos fundamentais existem e há consequências para a violação dos direitos fundamentais. Essas consequências são visíveis. Talvez aquela sobre a qual nós falamos mais, mas é menos importante para nós agora cidadãos, é a consequência da ilegalidade dos atos praticados, ou nós dizemos da inconstitucionalidade desses atos. É uma coisa óbvia, não é? Se há uma lei que viola um direito fundamental, se há um regulamento que viola um direito fundamental, essa lei, esse regulamento serão inconstitucionais, serão inválidos, não poderão produzir efeitos. E depois há mecanismos de fiscalização, como eu referi ontem, o principal é um mecanismo de fiscalização judicial da constitucionalidade, mas pode haver também outros tipos de fiscalização. Mas às vezes outra coisa que nós esquecemos é o ponto 2 que ali está, o 2 romano, os 2 Is, neste caso é um 2 romano, que é a ideia da responsabilidade. Quando os poderes públicos violam os direitos fundamentais, há também consequências. Há uma responsabilidade que já não é apenas
o desaparecimento da lei ou do regulamento que, nesse caso, viola o direito fundamental, portanto, que corresponde à violação desse direito, mas há aquilo a que nós chamamos o mecanismo de responsabilidade jurídica. Ou seja, há algo que vai ser posto em ação precisamente para reparar o mal que foi cometido com a prática de um ato inconstitucional ou a prática de um ato ilegal. E, portanto, isso significa que há um mecanismo geral de responsabilidade quando se cometem violações de direitos fundamentais. A vossa Constituição, agora refiro-me aqui, obviamente, à Constituição angolana, sobretudo, a vossa Constituição refere este mecanismo como responsável civil no artigo 75, que é um artigo muito importante. Porquê? Porque muitas vezes a violação dos direitos fundamentais não se resolve apenas com a invalidação das leis e dos regulamentos. Porque há prejuízos para os particulares que nenhuma declaração de inconstitucionalidade pode apagar. E, portanto, é preciso, nesses casos, intentar ações de responsabilidade civil que conduzam à reparação do prejuízo que foi causado, mesmo havendo decisões de inconstitucionalidade. Às vezes, as decisões de inconstitucionalidade, porque são retroativas e apagam os efeitos produzidos, podem limpar, podem sarar, reparar essas injustiças, esses danos causados, danos que são materiais, mas também podem ser não materiais, danos não patrimoniais, mas às vezes isso não é possível. E então, ou não sendo esse mecanismo viável, por qualquer razão, os cidadãos têm ao seu dispor o mecanismo da responsabilidade civil, isto é, intentar contra o Estado uma ação para serem ressarcidos nos danos que foram causados por leis ou por regulamentos inconstitucionais ou ilegais. É isso mesmo que está aqui no artigo 75, que é um artigo muito importante, porque é um dever de responsabilidade que recai sobre todas as funções do Estado, reparem, funções legislativa, jurisdicional e administrativa, desde logo, e depois também aquilo que já referi ontem. Os danos podem ser causados por fazer coisas, fazer leis ou regulamentos inconstitucionais, mas também por não fazer. As omissões legislativas, as omissões regulamentares também podem causar danos, porque há direitos que só se realizam quando a administração os aplica. Se a administração boicota a aplicação dos direitos, não fazendo nada para que eles cheguem à realidade, também está a causar danos aos cidadãos. Portanto, a responsabilidade não é só por aquilo que se faz, por a ação, mas também é por omissão, por aquilo que não se faz e se deve fazer, porque há um dever de legislar ou há um dever de regulamentar. E isso é um aspecto muito importante. Hoje nós valorizamos muito, sobretudo num Estado social, a importância das omissões legislativas indevidas ou as omissões regulamentares indevidas. Porque a maneira mais subtil da administração se subtrair ao cumprimento dos direitos é não os aplicar, é não fazer a legislação, ou porque não tem tempo, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem técnicos. Enfim, como sabem, quando entrarmos no domínio das desculpas, o céu é o limite para arranjarmos as desculpas para a administração não cumprir os seus deveres. Mas não é isso que nós estamos a pensar que vai acontecer. Mas a verdade é esta, é que esta responsabilidade civil é uma responsabilidade que surge tanto por ação, por aquilo que se faz, como por omissão, por aquilo que não se faz. E este é um artigo muito importante, responsabilidade civil, pelos danos causados, violando os direitos, liberdades e garantias, ou em geral, eu diria, de uma forma geral, digamos, violação dos direitos fundamentais. Embora este artigo, uma vez mais, só fale em particular nos direitos, liberdades e garantias, mas sabemos que isso hoje é uma interpretação restritiva das coisas. Mas a responsabilidade não é só civil, é também criminal, os casos mais graves, como é óbvio, isso não vou agora falar sobre isso. Responsabilidade disciplinar dos funcionários que violam os direitos no âmbito do exercício do seu poder administrativo, os funcionários administrativos que dolosamente violam os direitos dos particulares, dos cidadãos, por exemplo. Responsabilidade financeira, há 15 dias estive neste sítio a falar num colóquio sobre o Tribunal de Contas, também há responsabilidade financeira, quando há violação dos dinheiros públicos e dos direitos dos cidadãos, portanto pode haver vários tipos de responsabilidade. Portanto, isto é apenas aqui para vos dizer que, quando há violação de direitos, há duas respostas possíveis, que às vezes podem estar em conjunto, não são disjuntivas. Por um lado, a invalidade dos atos, eles deixam de produzir efeitos, ou nem sequer produzem desde a sua origem. Por outro lado, consequências que se abatem sobre o autor do ato, incriminando ou obrigando a indemnizar pelos danos causados pelo ato que foi mal praticado, que foi praticado contra o direito. Continuando,
Assim, agora no âmbito das chamadas garantias, e portanto vou aqui referir-me agora em particular às garantias dos particulares, eu vou falar de 3 grupos, o último será mais extenso. Garantias políticas, garantias administrativas, que na linguagem tradicional aqui de Angola e Portugal se chamavam garantias graciosas, e garantias contenciosas ou judiciais. Portanto, o que é que são garantias? São mecanismos, são meios que permitem ao particular defender-se contra os abusos da administração. Portanto, nós chamamos isso garantias, meios, mecanismos de proteção dos cidadãos. E como é que eles se distinguem? Nesta trilogia, garantias políticas, administrativas e judiciais, distinguem-se em razão da entidade que vai dar tutela àquilo que o particular pretende. E o primeiro grupo, aliás, onde está precisamente a Provedoria de Justiça, tem que ver com as chamadas garantias políticas. Elas podem ser de natureza geral, portanto, a Provedoria de Justiça corresponde a uma garantia particular, mas há outras. Qualquer cidadão pode sempre solicitar, junto dos poderes públicos, a intervenção dos poderes para se defender, ou para que os poderes tomem atenção aos seus problemas e resolvam os seus problemas, corrigindo as leis, revogando as leis injustas ou as leis que sejam inconstitucionais. E, portanto, temos aqui 2 artigos muito importantes da Constituição angolana, os artigos 73 e 74, que se referem precisamente, por um lado, a um direito geral de petição, que é curioso que no vosso caso especificam com várias palavras, é o direito de petição, denúncia, reclamação e queixa, e depois, por outro lado, o direito de ação popular, que são 2 coisas distintas. Portanto, o direito de petição, denúncia, reclamação e queixa, que pode ser feito perante os órgãos políticos, mas também perante os órgãos da administração, tanto faz. Aliás, é depois explicado no artigo, diz que todos têm o direito de apresentar aos órgãos de soberania ou quaisquer autoridades, portanto nem sequer têm que ser os órgãos de soberania, podem ser autoridades administrativas, o quê? Petições, denúncias, reclamações ou queixas, para a defesa dos seus direitos, da Constituição e das leis e do interesse geral. E também o direito de serem informados em prazo razoável sobre o resultado da respectiva apreciação. Além de mais, há um dever de decidir e um dever de decidir em prazo razoável, que é outra coisa também importante e nova no direito angolano. Isto no artigo 73. Depois, no artigo 74, é um direito um pouco diferente. É um direito de ação popular, ou seja, a possibilidade de os cidadãos poderem dirigir-se aos tribunais para, sem estarem dependentes de entidades públicas, neste caso, sem estarem dependentes do Ministério Público, embora o Ministério Público também seja amigo, obviamente, dos direitos fundamentais, mas às vezes o Ministério Público está mais ocupado com questões criminais e às vezes não dá tanta ênfase às questões administrativas. Mas o Ministério Público hoje é muito importante também naquilo a que nós chamamos os interesses difusos, na proteção dos interesses difusos. Há muitas ações administrativas que são intentadas pelo Ministério Público. Pode fazer isso ou contra atos ilegais que sejam praticados no âmbito dos poderes administrativos. Mas aqui, neste caso, é a possibilidade dos cidadãos ou associações de cidadãos poderem intentar ações para a defesa do ambiente, para a defesa da saúde pública, aliás, nas várias situações que estão aqui anunciadas no artigo 74. Porque diz que qualquer cidadão ou associações de interesses específicos têm o direito de ação judicial para quê? Para que vise anular os atos lesivos à saúde pública, ao património público, histórico e cultural, ao meio ambiente, à qualidade de vida, à defesa do consumidor ou à legalidade dos atos da administração e demais interesses coletivos. Portanto, a ideia dos interesses difusos está aqui muito presente neste direito de ação popular, que é uma maneira de as pessoas poderem agir. Claro que não são as pessoas que vão decidir, é o Poder Judicial que vai decidir, mas muitas vezes é por aqui que se consegue vencer a inércia das entidades que teriam competência para o fazer, que seria o Ministério Público, porque certamente tem outras prioridades ou tem outras necessidades, mas então os particulares podem tomar a iniciativa de eles próprios intentarem essas ações. Portanto, isto é a chamada ação popular, que além do mais é uma manifestação de democracia, porque no fundo o Poder Judicial não está fechado aos cidadãos. Não são só as outras entidades públicas que podem ir ao Poder Judicial, ou não são apenas as pessoas que são lesadas individualmente que podem ir ao Poder Judicial para anular o seu ato administrativo, no seu concurso, no seu contrato, no seu despedimento. Não. A comunidade também pode reagir
para a defesa de uma coisa que não é de um só, mas é de todos, muitas vezes interesses que são indivisíveis, não divisíveis, que são os chamados interesses difusos. E isso é muito importante, sobretudo em matéria ambiental, porque cada um não sente o dano do ambiente, mas o ambiente sente-se o dano, não um dano coletivo. Por definição, os danos ambientais não são individuais, são coletivos. Ou o património histórico, ou a saúde pública, várias matérias que têm sido hoje objeto de desenvolvimento do âmbito da chamada teoria dos interesses difusos. Portanto, eu acrescento também ali o direito de iniciativa regulamentar, porquê? Porque no âmbito do novo Código de Procedimento Administrativo, é possível também os cidadãos tomarem a iniciativa de pedir à administração para fazerem regulamentos administrativos. Normalmente isso não se coloca nos atos administrativos. Porquê? Quem quer uma ação do Estado faz um requerimento, pede uma licença para abrir uma esplanada, pede uma licença para obter o licenciamento de uma atividade económica. Mas às vezes também é necessário regulamentos, e às vezes os regulamentos, se não forem feitos, impedem a aplicação dos direitos. Então, o novo Código de Procedimento Administrativo também permite, digamos, um regulamento sob petição popular, isto é, o cidadão pedir à administração para fazer um regulamento que está em falta, para que, havendo esse regulamento, aqueles direitos possam ser aplicados. Portanto, o interesse no fundo, há um direito de petição também regulamentar, embora não assim muitas vezes sinalizado, mas ele existe. E claro que é o mais importante de todos, já estou aqui a saltar, mas não vou demorar muito tempo porque eu julgo que é o mais conhecido, é precisamente o direito de queixa ao provedor de justiça. Ele tem aqui digamos, o mais qualificado direito, a mais qualificada garantia política, é precisamente o direito de queixa ao provedor de justiça. Não vou agora aqui deter sobre estes aspectos, porque julgo que é o que mais sabem, mas aqui neste caso o provedor de justiça é uma entidade independente. Aliás, a vossa Constituição fala numa entidade independente, mas na verdade até há dois tipos de entidades independentes. É que uma coisa é uma entidade independente administrativa, outra coisa é uma entidade independente política, e eu acho que o provedor de justiça é mais uma entidade independente política do que administrativa. Já vos disse ontem que julgo que o lugar ideal seria na parte dos direitos fundamentais, não na parte da administração pública, porque o provedor de justiça não é equiparável às entidades reguladoras, que também são instituições da administração pública independente do Estado, mas independente do Governo, nesse sentido. Estão dentro do poder administrativo, não estão no poder judicial, mas são como se fossem tribunais dentro da própria administração. Mas o provedor de justiça tem uma coisa mais forte do que isso. Qual é? É que o provedor de justiça tem uma representação popular e indireta pelo Parlamento. E isso dá-lhe um valor superior a uma mera entidade administrativa reguladora que é apenas designada pelo Poder Executivo. O provedor de justiça não. O provedor de justiça é designado pelo Parlamento e, portanto, tem uma legitimidade democrática muito mais forte porque é designada pelo órgão melhor representativo da diversidade político-partidária de um país. E, portanto, é por isso que é melhor qualificá-lo como uma entidade política independente do que propriamente como uma entidade administrativa independente. E, portanto, sabem um pouco como é que isto funciona. Existem duas leis sobre a matéria, são mecanismos informais, eu falei sobre isto ontem. Penso que vou agora avançar um pouco para não me atrasar. Depois, mas se quiser alguma pergunta sobre este assunto, naturalmente estarei ao vosso dispor. Agora, no que respeita às garantias administrativas, também gostaria aqui de referir algumas. Há aqui dois grupos, nós costumamos distinguir entre as garantias petitórias, de petição, e as garantias impugnatórias. As petitórias significam que o particular pede alguma coisa à administração. Pede que se faça alguma coisa. Aquilo que eu já disse há pouco, que em relação ao artigo 53, claro que o artigo 72, isso também vale para a própria administração, porque estes pedidos que aqui estão também funcionam junto dos órgãos políticos, mas agora estou a falar em particular junto dos órgãos administrativos. E, portanto, temos isto tudo dentro dos órgãos administrativos, o direito de queixa, o direito de denúncia mais para apontar ilegalidades, sobretudo, sabem que a grande questão que se coloca é que os funcionários públicos têm um dever de denúncia, não só criminal, como até de denúncia de ilegalidades administrativas. O funcionário público tem esse dever, o particular não tem, mas o funcionário público tem um dever de denunciar a prática de atos ilegais, tem esse dever, porque é o seu estatuto de funcionário público que sobressai. E depois tem os outros direitos mais antigos, o direito de representação é o direito de contestar a decisão do superior hierárquico, o direito de petição é um direito a um pedido genérico, o direito de queixa tem um objeto mais específico e, portanto, são os mecanismos tradicionais no âmbito das garantias petitórias.
Mas mais importante do que as garantias petitórias são as garantias impugnatórias. Estas significam que já foi tomada uma decisão por parte da administração e é preciso, e o particular não está satisfeito com ela. E então vai impugnar, precisamente, agora avancei aqui um a mais, vai impugnar essas decisões através destes vários mecanismos que aqui estão. São mecanismos importantes. A reclamação significa contestar a decisão junto do próprio órgão autor da decisão, o que 99% dos casos não vai funcionar, porque quem decidiu acha que decidiu sempre muito bem. Aqui, digamos, não é como na confissão católica, normalmente não há arrependimento, não é? Antes fosse, mas um órgão administrativo que se engana nunca se arrepende. Está sempre tudo muito bem. Mesmo que o particular venha dizer, olha, que se enganou nisto, não, está tudo bem. Portanto, não vale, pouco vale reclamar para o próprio órgão autor do ato. E, portanto, o que prevalece, sobretudo, são os outros mecanismos. Isto está previsto no Código do Procedimento Administrativo. É, sobretudo, o recurso hierárquico, portanto, para pedir a uma instância que é superior hierárquica de quem tomou a decisão para modificar ou revogar o ato impugnado através do recurso hierárquico. Depois há outros recursos que podem ser de outra natureza, conforme depois os poderes que se exerçam. O poder hierárquico é um poder máximo, é um poder de direção que inclui o poder de revogação dos atos, depois há um poder de supervisão e um poder de tutela, conforme depois as relações que se estabeleçam dentro dos vários departamentos da própria administração. E, portanto, isto é uma matéria que o vosso Código de Procedimento Administrativo agora desenvolveu e está relativamente explicado nos vários recursos que pode haver dentro da administração. Portanto, isto, claro, significa que a administração é hierarquizada e que a administração tem vários polos de poder de decisão e muitas vezes as coisas podem ser decididas a bem dentro da própria administração. É isso que se espera. O particular deve ter noção dos seus direitos e do direito a recorrer de uma decisão que tenha sido tomada. E aqui tanto faz ser ilegal como ser injusta. Portanto, estes recursos não são restritos à legalidade. São recursos que podem ser também fundamentados na inoportunidade ou na injustiça ou na inconveniência da própria decisão administrativa que foi tomada e que está a prejudicar o particular visado e que particular esse que vai recorrer às instâncias superiores que têm poder hierárquico com poder equiparado. Portanto, isto são as garantias, estas impugnatórias, as anteriores, as chamadas petitórias. Mas agora vamos mais depressa para a questão da justiça administrativa. E aí entramos num mundo complexo, de facto reconheço, complexo porque nesta matéria Angola recentemente aprovou nova legislação, o vosso Código do Contencioso Administrativo, que é uma nova legislação importante. Estou aqui a colocar um pouco mais de lado para ver melhor aqui o PowerPoint, porque de facto houve uma reforma profunda, quer no direito do procedimento administrativo, quer no direito do contencioso administrativo. Nós agora chamamos mais direito processual administrativo, e de facto veio realmente aumentar muito os poderes dos tribunais administrativos em relação à administração, para, no fundo, levar à prática aquilo a que nós chamamos, e que está na Constituição, para, digamos, aprofundar o mais possível o chamado princípio da tutela jurisdicional efetiva, neste caso, junto da própria administração. E, portanto, houve um conjunto de mudanças que dão mais poderes aos tribunais para melhor defender os direitos e os interesses protegidos dos cidadãos. E que antes não existiam, porque antes o contencioso administrativo era muito fraquinho, pouca coisa defendia dos direitos dos cidadãos e, portanto, agora o vosso contencioso administrativo está mais robusto, está mais musculado e julgo que está no bom caminho de atingir, digamos, a ideia de uma tutela jurisdicional plena e efetiva, aliás, como se impõe num Estado de Direito, digamos, perfeito ou quase perfeito. Para isso podemos caminhar como imaginam. Portanto, aqui tem algumas ideias de coisas novas que surgiram. Sabem que no vosso caso há uma justiça administrativa que não é autónoma, mas está integrada na justiça comum, mas na prática funciona como justiça administrativa, porque em cada tribunal, sobretudo nos tribunais superiores, há salas ou secções específicas para o direito administrativo. Não seria má ideia haver uma justiça administrativa autónoma, mas a vossa Constituição entende que deve colocar as questões administrativas em secções dentro de uns tribunais comuns. Assim decidiu, está decidido, mas não é uma coisa de direito natural, pode ser decidido de outra maneira, se assim entenderem, numa próxima revisão constitucional. E além disso, também há aqui outra coisa muito importante.
porque até há uns anos, esta parte, aliás, quando eu estudei isto pela primeira vez, nos anos 80, dizia-se que os processos judiciais administrativos eram uma coisa para pessoas iniciadas, era para pessoas especialistas ou para pessoas de especial inteligência. Sabem que os juristas têm às vezes estas manias. E a ideia da reforma foi precisamente ao contrário, foi uma ideia de democratizar o conhecimento no que respeita ao contencioso administrativo. E como é que isso se fez? Por uma via muito simples, e aliás invoco aqui a memória do professor Freitas do Amaral, porque em Portugal foi muito importante nessa reforma e indiretamente também aqui chegou essa reforma. Foi a ideia de o contencioso administrativo aproximá-lo das ações cíveis. A ideia de que a impugnação dos atos administrativos funciona como se fosse uma ação judicial comum, de direito privado, aplicando subsidiariamente, precisamente, o Código do Processo Civil, e não outra coisa qualquer. E, portanto, é a ideia de civilizar, entre aspas, de tornar mais fácil as ações administrativas aplicando os princípios gerais do direito processual civil comum. Essa que é a lógica da reforma administrativa. E porquê é que isto é importante? Porque para muitos advogados, que muitos não são especialistas em direito administrativo, isto torna a vida muito mais fácil e, portanto, democratiza o acesso à justiça administrativa a partir do momento em que ela funciona nos mesmos moldes da justiça comum, da justiça que tem como direito subsidiário o direito processual civil comum. Essa aqui é a lógica de fundo. Depois há outras coisas novas que surgiram, desde logo a ideia da chamada, digamos, novos mecanismos que não existiam, por exemplo, obrigar a administração a decidir e impor sanções à administração se ela não decidir dentro do prazo legal de decisão. Isto é haver agora, aliás a senhora Provedora falou disso no início, haver o dever legal de decidir num certo prazo, e se a administração não decide, já não há cá atos tácitos. Isso é uma coisa que ficou residual. É o tribunal que vai obrigar a administração a decidir. E se a administração não decidir no prazo, por cada dia que se atrasa, a administração leva uma multa, leva uma coima, uma chamada sanção pecuniária compulsória. E, portanto, não é que o tribunal se substitua à administração, mas o tribunal obriga a administração a decidir. Claro que é fácil decidir se a decisão for vinculada, mas se for discricionário, o tribunal não se vai substituir ao conteúdo da decisão discricionária, mas vai obrigar a administração a decidir uma qualquer coisa dentro da sua margem de decisão discricionária. Isso é uma coisa muito importante, digamos, haver um dever legal de decidir com um prazo e o tribunal poder obrigar a administração a decidir se não tiver decidido naquele prazo e impor uma sanção por cada dia de atraso na aplicação dessa mesma, na prática dessa decisão que não foi tomada, digamos, uma omissão indevida. Aliás, quer para os atos administrativos, quer para os regulamentos administrativos. E depois também, já agora, outra coisa muito importante, a questão da tutela cautelar e a tutela urgente. Também há providências cautelares no direito administrativo, no direito processual administrativo, já havia, sobretudo a suspensão provisória dos atos administrativos, mas agora esses mecanismos foram alargados e pode haver até providências inominadas ou atípicas, e sobretudo a ideia também de que há ações urgentes e outras que não são urgentes. Normalmente as ações que têm que ver com o respeito pelos direitos, liberdades e garantias são urgentes em relação a outras ações que não são urgentes. Portanto, a ideia de que o processo não tem um prazo comum, há prazos urgentes e há prazos não urgentes. Portanto, penso que é uma ideia muito importante. Agora, vendo especificamente as várias dimensões, eu tenho aqui vários slides, acho que não vou falar sobre tudo isto porque o tempo escasseia, mas agora ainda outra coisa também, antes de começar antes de explicar algumas destas garantias, também se tem discutido muito a questão da arbitragem administrativa. Hoje está um pouco na moda a arbitragem, sobretudo em países que se atrasam muito na justiça. Muitas vezes as grandes empresas obrigam a que os conflitos sejam resolvidos pela arbitragem, porque é uma maneira de terem decisões mais rápidas e tomadas por tribunais específicos, assim é verdade. E a questão que se tem colocado é saber se pode haver arbitragem no direito administrativo. Porque as pessoas têm a ideia de que quando há arbitragem há sempre o recurso à equidade, não é verdade? A arbitragem não pressupõe a equidade. Aliás, raramente se usa a equidade mesmo nos processos privados, no direito privado, no direito comercial, no direito bancário ou direito civil comum. E, portanto, aqui no direito administrativo também não pode haver arbitragem nos contratos administrativos, nos contratos públicos, mas sem equidade. Aliás, também pode haver arbitragem no direito fiscal. Aliás, eu em Portugal participo muitas vezes em arbitragens administrativas e, sobretudo, tributárias. E olhem que funciona às mil maravilhas. Não quero estar aqui a fazer publicidade própria,
mas há um centro de arbitragem em Portugal muito importante, que é o CAD, que de facto funciona muito bem, não recorre à equidade, mas há um tribunal específico composto por especialistas, professores e advogados e decide 10 vezes mais depressa do que decidem os tribunais tributários. Aliás, o grande cancro de Portugal neste momento, ao contrário do que possam parecer, não é a justiça criminal, é a justiça administrativa e tributária. Há processos que demoram 10 anos e 15 anos. Aliás, eu tenho um processo, por acaso até sou interveniente, agora não vou entrar em pormenores, mas eu espero uma decisão há 5 anos. Um concurso público, uma coisa simples. Estou à espera de uma primeira decisão há 5 anos. Isto é normal? Não acho que isto seja normal. Peço desculpa, mas isto não é normal. Portanto, agora imagine, no meu caso, agora imaginem os outros. Claro que no caso de Lisboa em particular há problemas especiais por causa da questão da avalanche dos pedidos de visto junto da AIMA, que tem, neste momento há cerca de 70 mil processos em Lisboa, no Tribunal Administrativo de Círculo, muito determinado pela questão da questão migratória, enfim, que está agora a tentar ser resolvida, porque os imigrantes, obviamente, têm o direito a ter uma resposta, seja ela qual for, por parte da administração, e é uma injustiça que fiquem 2, 3, 4, 5 anos à espera de terem uma decisão por parte da administração nessa matéria. Mas, portanto, agora, do ponto de vista processual, só aqui uma breve referência. Temos depois várias coisas. Temos uma primeira decisão, numa primeira instância, depois pode haver recursos da decisão. As decisões podem ser, os processos podem ser ordinários, podem ser processos extraordinários, pode haver também recurso de uniformização de jurisprudência. E depois, normalmente, os processos chamam-se ações. Agora temos mais a palavra ação do que recurso. E, portanto, normalmente o principal recurso que havia, que era o recurso contencioso de anulação, era o tal processo para levar à anulação de um ato administrativo que aplicou uma sanção disciplinar injusta, ou que escolheu o co-contratante errado, ou que despediu alguém da administração, ou que preteriu alguém de um concurso público. Isso agora não é um recurso contencioso de anulação, mas é uma ação administrativa, destinada precisamente tendo como pretensão ou a invalidação do ato administrativo, ou obrigar a administração a praticar o ato devido, ou reconhecer direitos subjetivos. Portanto, há aqui um alargamento também das ações que é possível colocar em prática no âmbito da tal ideia da tutela judicial efetiva e plena de que fala a Constituição e para a qual deve concorrer muito esta nova versão, este novo código do processo administrativo. Muito bem, estou aqui feliz porque dizem que eu afinal tenho mais tempo do que eu pensava, porque estavam 30 minutos e afinal tenho mais algum tempo. Não sei se vou chegar a 1 hora, mas sim, mas vamos com calma. E, portanto, aqui neste primeiro slide, nesta parte, reparem que temos aqui várias coisas que eu gostaria aqui de referir. Desde logo, uma coisa é uma primeira parte da decisão, depois há o recurso e depois há a execução da decisão. São 3 níveis para, portanto, decidir, para confirmar o primeiro juízo de um Tribunal Superior e depois a execução da decisão, uma vez tomada e uma vez transitada em julgado na parte declarativa. Portanto, no processo administrativo também há a mesma lógica do processo civil comum. Uma parte declarativa e uma parte executiva. A parte declarativa é para dizer qual é o direito, quem é que tem razão, e a parte executiva é para pôr em prática a decisão final definitiva que foi tomada. Portanto, temos, não só o processo declarativo, como recursos e depois também os processos de execução da própria decisão judicial. Quanto à marcha do processo, reparem que aqui a vida ficou facilitada para todos nós. Isto deixou de ser um feudo de certos advogados especialistas em matéria de direito administrativo, os tais advogados iniciados. Porquê? Porque a marcha processual é exatamente a marcha processual dos processos cíveis, dos processos comuns. Aqui o processo penal é diferente deste. Então, quais são as várias fases? Primeira fase, os articulados. Portanto, primeiro, quem quer pedir ao Tribunal uma intervenção faz uma petição inicial. A autoridade recorrida contesta, portanto, tem aqui a contestação. Depois pode haver, em alguns casos, articulados sobrevenientes. O juiz, depois de feita a parte dos articulados, vai fazer um saneador, um despacho saneador, vai dizer, ou resolva logo ali o caso, se houver exceções. Isto é, olha, o caso já está decidido, não vou resolver porque já está decidido, uma exceção perentória, caso julgado. Ou há litispendência, olha, há outro caso semelhante que está a decorrer, vamos suspender este. Portanto, pode haver decisões, exceções perentórias, como sabem, ou exceções dilatórias. É exatamente a mesma coisa que acontece agora no processo administrativo. Tem a mesma lógica do processo civil comum. Também pode haver exceções perentórias e exceções dilatórias. Portanto, se houver exceções
o Tribunal decide, absolvendo o pedido nas exceções perentórias, absolvendo a instância nas exceções dilatórias, mas se não houver exceções, segue-se a fase do julgamento. Na fase do julgamento vão ser apreciadas as provas. Normalmente no processo administrativo as provas são mais documentais, mas pode haver prova testemunhal, pode haver prova pericial. Portanto, o julgamento é precisamente a fase em que o juiz vai apreciar as provas e vai dizer quais são os factos que considera verdadeiros ou não. Os advogados podem participar, obviamente, nesse julgamento e podem fazer depois alegações de facto e de direito sobre aquilo que consideram provado e sobre aquilo que acham que é o direito aplicável, e depois a fase final, precisamente a sentença, para que as coisas possam ser como palavra final do Tribunal. Portanto, vem ali na margem do processo, articulados, saneamento e exceções processuais, produção de prova em julgamento, alegações escritas e decisão. Portanto, estas são as várias fases do processo administrativo comum. Pode haver casos especiais, mas são as várias fases que, como veem, é exatamente como nós estudamos no processo civil. E, portanto, aqui neste caso é uma grande vantagem porque muitos não têm que ter conhecimentos mediúnicos, por exemplo, para poder perceber a lógica desta decisão. Portanto, penso que esta foi uma grande reforma muito importante que veio facilitar a vida e, com isso, democratizar o acesso à justiça administrativa, e penso que Angola também está de parabéns por esta reforma e por todos aqueles que nela colaboraram. Avançando um pouco mais, agora vou referir-me a várias garantias, a vários meios processuais autónomos. São vários, de facto, não é um só. Quando há pouco disse que eram as ações administrativas, mas isto há vários tipos de ações e é preciso conhecê-las. E podemos agrupá-las, aliás, em função dos atos. No primeiro grupo, as garantias quanto aos regulamentos administrativos. Portanto, reparem que nos regulamentos administrativos, como eu vos disse, pode haver uma ação para invalidar os regulamentos que sejam ilegais ou inconstitucionais, mas também para obrigar a administração a fazer os regulamentos que não fez e devia ter feito. E se não fizer os regulamentos, obliteram a aplicação prática dos direitos. Portanto, ações para desfazer e ações para fazer, para obrigar a fazer. Mesmo que a decisão seja discricionária, tem que fazer qualquer coisa. O Tribunal não vai interferir na margem de discricionariedade, mas vai obrigar a decidir qualquer coisa. Neste caso, a fazer regulamentos, que é muito importante. Isto não existia, não havia nenhuma ação para a prática do regulamento devido, que não tivesse sido emitido. Já havia ações para impugnar regulamentos, claro, mas não havia ações para colmatar regulamentos que não tivessem sido celebrados, realizados. Depois, quanto aos atos administrativos, é a mesma coisa também. E temos sempre também providências cautelares de suspensão dos atos. Portanto, na segunda parte do slide, as garantias contra os atos administrativos, o direito à anulação ou declaração de nulidade dos atos administrativos ilegais. E depois também, exatamente no ponto 3, os 3 nos dois casos, precisamente a nova ação destinada a obrigar a administração à prática de um ato devido, o ato que ela não fez e que devia ter feito. Isto agora no que respeita aos atos administrativos. Já agora, normalmente, o prazo para impugnar é um prazo de 2 meses, não é? Quando há um ato positivo. Para um ato negativo, isto é, um ato que não foi feito, o prazo é de 1 ano, costuma ser maior que 1 ano. Não sei se agora estou a ver bem aqui a vossa legislação, penso que seja mais ou menos assim. Depois, também há garantias em relação aos contratos administrativos, que é uma matéria um pouco mais complexa. E aqui tem também, pode haver ações para interpretar os contratos administrativos, é uma matéria muito importante, ou ações para a própria declaração de nulidade dos contratos ou de cláusulas dos contratos, pode acontecer, suspensão e também, precisamente, obrigar a administração à condenação para a prática de contratos. Imaginem que um co-contratante ganhou um concurso e a administração, por birra, não queria que ele ganhasse, mas ele ganhou, por mérito. Não faz o contrato. Então, o co-contratante vencedor pode intentar uma ação para obrigar a administração a fazer o contrato que lhe é devido. Se ele ganhou o concurso, só tem que fazer o contrato. Não pode agora dizer que não faz o contrato. E, portanto, pode o Tribunal obrigar a administração a fazer um contrato obrigatório, porque ele ganhou o concurso e tem direito a fazer o contrato. Como sabem, ganhar um concurso não significa fazer o contrato. Significa apenas que é o escolhido co-contratante. Mas depois é preciso fazer o contrato, claro que no âmbito das cláusulas e das condições que foram colocadas no próprio concurso público. Mas as coisas não se resolvem logo na vitória no concurso público. Depois há muita coisa que pode correr mal, ou bem, conforme os casos, quer para a administração, quer para o próprio particular. Mas, portanto, também há um contencioso próprio dos contratos. Aliás, até costuma haver sobre isto
prazos mais urgentes para os contratos do que para os regulamentos e do que para os atos administrativos, o que eu acho que é duvidoso, mas normalmente a contratação pública de elevado valor tem um regime mais acelerado, porque os valores económicos em causa são valores realmente com maior impacto sobre a economia e normalmente em Portugal, pelo menos, tem um regime particular. Portanto, em Portugal temos o regime comum, mas quando são o contencioso pré-contratual é mais rápido do que o contencioso comum dos outros atos administrativos e dos regulamentos administrativos. O que é questionável, mas eu percebo a opção. Depois, continuando aqui um pouco, também há coisas novas na vossa reforma, muito importante. Desde logo, novas ações para reconhecimento de direitos ou de situações jurídicas, direitos à antiguidade, situações jurídicas que não dependem propriamente de nenhum ato e, portanto, podem pedir à administração ou podem pedir ao Tribunal para reconhecer a existência de certos direitos subjetivos que não tivessem sido reconhecidos, ou lá está a ação para a condenação na indemnização de certos prejuízos que foram causados, é outra matéria importante. E já agora uma outra coisa que está na parte de baixo deste slide, as garantias quanto às operações materiais administrativas, porque muitas vezes a administração atua sem nenhum título jurídico. Imaginem que alguém, um trator da administração pública, destrói uma casa, digamos, sem qualquer decisão administrativa, de demolição, sem nada. É um ato selvagem. Não é? Mas os atos selvagens são atos jurídicos a partir desse momento quando violam a propriedade privada. E, portanto, é uma operação material, porque a administração pode agir com atos administrativos, mas também através de operações materiais. E essas operações materiais, quando são ilegais, quando ofendem a propriedade, são suscetíveis de impugnação contenciosa através, sobretudo, do direito à indenização por prejuízos causados. Portanto, hoje também não se estudava no meu tempo, mas hoje estuda-se muito também, é uma matéria difícil, as chamadas operações administrativas, operações materiais administrativas que têm relevância e não são cobertas por nenhum ato prévio, nem regulamento, nem contrato, nem ato administrativo, mas são situações que têm uma relevância direta no âmbito da proteção dos direitos dos particulares. Continuando, e chegando já quase ao fim, também salientar aqui dentro destas várias ações, depois pode haver ações urgentes, que em parte se sobrepõem a estas ações que já aqui referi. E pode haver coisas urgentes. Olha, devo dizer que aquilo que melhor funciona em Portugal, já agora a minha experiência, também sou advogado nesta matéria, embora mais professor, mas o que funciona melhor é uma ação urgente, que é aquela que está ali em segundo lugar. O direito à intimação da administração para a consulta de processos ou a passagem de certidões. É a única coisa que funciona bem, no contencioso português. Tudo o resto é uma desgraça. 5 anos, 7 anos, é o que quiserem. Mas, normalmente, porque muitas vezes, pessoas que concorrem em concursos perderam, querem saber quais foram os critérios de decisão. Querem saber qual foi a ata do concurso, não querem? Normalmente, a administração não dá. Diz, olha, você perdeu. Eu perdi porquê? Explique-me lá qual foi o critério que utilizaram para ficar em quinto lugar. Ai, não damos. Isso é a nossa decisão. Já sabe que está em quinto lugar, agora, se quiser, vai-se queixar a tribunal. Mas como é que eu me posso queixar se eu não sei qual foi a razão de decisão de eu ter ficado em quinto lugar? Já agora que me expliquem, porque isto não é um processo arbitrário, é um processo lógico. E então eu tenho o direito de pedir documentos à administração. Não só naquele processo eu tenho o direito de, se não me derem, eu posso intentar uma ação autónoma no tribunal, que é urgente, aliás, e o tribunal obriga a administração a prestar aquela informação, ou qualquer outra matéria, por exemplo, de acesso, uma coisa muito importante, o Open File Administration, que é um princípio muito importante de transparência e de abertura. Qualquer cidadão tem direito a aceder a documentos públicos da administração, mesmo não tendo um interesse direto no documento. Qualquer um de nós pode saber quais são os contratos que o Estado faz com as grandes empresas, com o dinheiro público. Essa informação é pública, porque na vossa Constituição tem lá precisamente o direito de acesso à documentação administrativa. Aliás, em duas perspectivas. O acesso à informação administrativa individual, do nosso processo, das decisões que nos digam respeito, incluindo neste caso a tal lata do concurso que alguém perdeu, mas também acesso à administração por parte de terceiros. E, portanto, qualquer cidadão tem o direito a conhecer todos os documentos que a administração faz usando os seus poderes públicos e usando, sobretudo, os dinheiros públicos. Aliás, em Portugal há um portal muito importante, aliás, por esse portal muitas aldrabices têm descoberto e trafolhices, que é o Base.gov, mas não há nenhuma despesa pública em Portugal
que não possa ser feita se não houver a publicação prévia da despesa, do valor da despesa, das partes contratantes e do contrato que suporta essa mesma despesa e a autorização dessa despesa. E, portanto, e saber se é por concurso público ou não, mas todas as despesas têm que ser publicadas num portal público de acesso livre de qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, e até incluindo Saturno e Júpiter, se lá chegar a internet. E isso é muito importante. Aliás, há jornalistas especializados em consultarem esse portal todos os dias, e muitos escândalos têm aparecido graças também ao jornalismo de investigação, que também tem o seu papel. Às vezes comete alguns erros, às vezes empola certas situações, mas a verdade é que isso é muito importante para nós sabermos, porque a informação administrativa é pública. Quando a administração decide pelo interesse geral, através do interesse geral, está a decidir por todos nós. Está a decidir a bem de todos nós. E está a decidir com o dinheiro que é de todos nós. E, portanto, nós temos o direito de saber o que é que decidiu, com critérios, a não ser que haja, obviamente, matérias classificadas. Pode haver segredo de Estado, com certeza. Isso, a casos restritos de atividade de inteligência de Estado, isso não está aberto ao público, como é normal, ainda bem. Mas, em geral, as coisas são públicas. Portanto, tanto são públicas que nós temos um direito, precisamente o direito a uma administração aberta, que não pode estar fechada sobre si própria, não pode esconder, não pode fazer caixinha e dizer que agora não mostro, porque isto é uma coisa que eu fiz para beneficiar alguém e, portanto, não posso mostrar porque senão vou ser apanhado. Não. Precisamente, o direito à administração pública aberta é um direito essencialíssimo num Estado de direito democrático. Aliás, é isso mesmo que precisamente está no artigo 200 da Constituição, que estava agora aqui a ler, tem as duas coisas. O número 1 diz que os cidadãos têm o direito de ser ouvidos pela administração nos processos em que intervêm, portanto, o direito à audição prévia, têm o direito de ser informados do sentido da decisão, e depois o número 4 é muito importante, porque diz que é garantido aos particulares o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos, obviamente sem prejuízo do disposto das matérias sobre segurança e defesa, segredo de Estado, investigação criminal e intimidade da vida privada. Portanto, mas essas são matérias residuais. O essencial não pertence à segurança do Estado e o essencial não pertence, obviamente, à vida privada, mas pertence à vida cotidiana da contratação pública, sobretudo nessa área em que se impõe realmente este direito de acesso aos documentos administrativos. Mas, portanto, este é um dos aspectos, não é o único. Há outra ação também muito importante, que é, por exemplo, o contencioso eleitoral, digamos, administrativo. Já agora, sabem que eu sou professor da Universidade Nova de Lisboa, e até estamos a atravessar lá uma crise interna. Porquê? Porque o reitor foi eleito em setembro e houve uma ação judicial que levou à impugnação dessas eleições, aliás, que vão ser repetidas amanhã. Mas, entanto, já entrou uma outra ação, uma outra província cautelar ontem, também para bloquear a eleição de amanhã. Portanto, isto não está realmente famoso. Agora não vou entrar em pormenores. Mas porquê? Porque, precisamente, os órgãos eletivos da administração podem ter um regime especial de impugnação judicial, chamado contencioso eleitoral público. Não é o contencioso eleitoral, digamos assim, eleitoral político, não é nesse sentido. É eleitoral dentro da administração. Por exemplo, eleições em universidades, por exemplo, eleições em institutos públicos, eleições, por exemplo, nas ordens de advogados. Há regras especiais de contencioso eleitoral administrativo, que tem um regime especial porque normalmente é urgente, porque a vida das instituições não pode estar sob essa indecisão. Já agora, uma vez que foi referido no meu currículo, fui realmente 2 anos, 2 mandatos de presidente, primeiro presidente, aliás, do Conselho Fiscal de Ordens de Advogados, um órgão criado em 2017, mas só para saberem, por exemplo, as últimas eleições de Ordens de Advogados de Portugal também foram impugnadas. Por acaso, o Tribunal não deu razão, mas foi objeto de uma impugnação, porque houve uma antecipação das eleições, porque houve uma mudança dos estatutos, e houve um conjunto de advogados que impugnou no Tribunal Administrativo de Lisboa as eleições para o bastonário Conselho Geral de Ordens de Advogados. Portanto, há um regime especial de contencioso dentro da própria administração. Bom, e com isto estou quase a chegar ao fim. Portanto, aqui há outras garantias, digamos, específicas que eu agora não vou aqui desenvolver. Claro que há sempre a garantia do direito ao recurso de qualquer decisão, para uma segunda instância, e há também as providências cautelares que podem ser de variadíssimas natureza. A mais importante que nós conhecemos é a providência cautelar, aquela que por acaso entrou ontem lá na Universidade Nova de Lisboa, para suspender as eleições de amanhã, são as providências para a suspensão provisória dos atos administrativos. É uma possibilidade, mas há outras possibilidades novas que estão também aqui referidas. E é tudo. E muito obrigado pela vossa atenção. E espero que agora possamos ter aqui um diálogo frutífero
Não me levem mal, eu tive que saltar aqui alguns tópicos para melhor ser compreendido, também pedindo desculpa aos colegas estrangeiros. Não sei se a tradução conseguiu acompanhar aqui as complexidades e as minudências, espero que sim. Mas muito obrigado pela vossa atenção, um grande gosto aqui de regressar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Bacelar Gouveia pela